Nós vamos dar continuidade hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Inclusive, se essa meditação tem te ajudado, compartilha com mais alguém, faça esse estudo junto com essa pessoa. Eu tenho certeza que, assim como Deus ele vai falando através da sua palavra, ele vai mudando também a sua vida. Hoje, o capítulo 10. Meu Deus, nos dê a tua direção, ilumina o nosso entendimento e fala conosco. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. E diz o versículo 1: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então quer dizer, olha só, antes da gente dar continuidade, o que o Senhor Jesus deu a eles? O poder para expulsar, esses espíritos imundos, para curar os enfermos e para fazer com que todas as pessoas pudessem conhecer o reino de Deus. Eles não tinham o Espírito Santo naquele momento, eles tinham Jesus com eles. Hoje, nós temos o Espírito Santo conosco e esse Espírito é o que nos dá condições e também nos dá esse poder de fazer esses mesmos trabalhos. E aí no versículo 2 diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, Jesus mandou eles primeiro para a nação de Israel. Por isso que ele excluiu ali a cidade dos samaritanos, por isso que ele excluiu as outras cidades, até porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então, primeiro eles estavam indo para aqueles, a nação a qual Deus havia escolhido. Então ele falava: olha, anuncia a chegada do reino dos céus. Você sabe que o reino de Deus é em nós, aqui na terra. O reino dos céus é a salvação eterna. Então, além deles curarem enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, então eles também tinham que falar da salvação. É exatamente isso que nós fazemos no nosso trabalho, de fazer com que o mal seja arrancado às sextas-feiras, uma reunião muito forte para a libertação. Mas, ao mesmo tempo, uma mensagem de salvação é dada para que as pessoas possam fazer suas escolhas. Porque a escolha é nossa, A decisão é nossa, sempre vai ser nossa, de mais ninguém. Eu decido para onde vai a minha alma, uma vez que eu decido servir e seguir o Senhor Jesus ou não, mas é uma decisão própria minha. E aí ele deu essa ordem para eles. E aí no 9 ele diz assim: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então, quer dizer, eles tinham que ir com, digamos assim, uma expressão, com a cara e coragem. E ir sem nada, quer dizer, dependendo exclusivamente de Deus. Eu vejo o trabalho da Igreja Universal da mesma forma.
o governo não ajuda, o Estado não ajuda, mas a igreja se sustenta de que forma? Pelos dízimos e as ofertas do povo. Então, o povo tem mantido essa obra, né? Muitas pessoas maldosas já pensaram assim, agora vamos conseguir destruir a igreja. E não conseguiu, sabe por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Se ele não puder mais contar comigo, por exemplo, o Espírito Santo, não possa contar comigo para continuar falando do evangelho, ele vai colocar outra pessoa e vão aparecer outras e vão surgir mais, porque isso não vai faltar, porque essa obra não é minha, não é do bispo, não é de ninguém, essa obra é do Espírito Santo. Então, quem ele quiser colocar, ele vai colocar para pregar, continuar fazendo esse trabalho, ganhando almas. E eu acredito que o Espírito Santo, ele vem tocando em você para que você também possa ser usado tanto quanto nós somos. Por isso que ele diz lá sobre ele não levar nada, depender exclusivamente do seu trabalho que ele iria realizar. Quando entrasse numa casa, desse a paz. Se aquela casa o rejeitasse, então a paz voltava para ele. E agora, no versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, sabe por quê? Eles estavam ali fazendo a obra do Senhor Jesus, né? A obra de Deus, curando, libertando, falando da salvação. E se naquela cidade ou naquela casa não se aceitasse, então havia uma tradição, né? Se batia os pés do pó para que nem o pó fosse testemunha deles, ou que, aliás, melhor dizendo, que o pó fosse testemunha de que eles tentaram fazer alguma coisa ali naquela cidade. Então eles saíam, né? Iam embora daquela cidade. E aí o Senhor Jesus diz que para esses lugares que viram sinais, ouviram de maravilhas, ouviram da salvação, haverá mais rigor para elas do que para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram duas cidades onde a promiscuidade cresceu, onde as pessoas se corromperam de uma forma assustadora. Era uma cidade em que eram todos profanos. Então ela foi destruída, né, com fogo e enxofre. Então haverá mais rigor para aqueles que sabem a verdade e não a praticam do que para Sodoma e Gomorra. Por quê? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Olha o conselho do Senhor Jesus, eles sendo enviados para aqueles lugares, porque nem todos iriam aceitar, nem todos iriam querer aquelas boas novas. Nem toda gente está disposto a abandonar a sua vida de pecado. E essas que não querem, elas nos perseguem, elas nos caluniam, elas nos falam mal. Então, aqueles que saem para evangelizar, para fazer o trabalho, a obra, são como ovelhas mandadas para o matadouro, literalmente. Mas devemos ser como o Senhor Jesus ensinou, prudentes como a serpente, quer dizer, estar sempre vigiando no que fazemos, com quem falamos, o que falamos, e inofensivos como a pomba, quer dizer, nós não oferecemos nenhum perigo às pessoas. No 17, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quer dizer, eles seriam entregues, né? Haveria perseguição a tal ponto que eles seriam açoitados, eles seriam julgados pelo ato que eles estavam falando, simples fato de falarem de Jesus Cristo. Seriam levados à presença de reis, de governadores, mas ele falou assim, olha, mas isso aí era para lhes servir de testemunho, quer dizer, na presença daqueles reis e governadores, eles poderiam dar um testemunho de Jesus. Eles seriam ouvidos, né? Eles seriam ouvidos
Por que que vocês foram trazidos aqui? O que que vocês estavam fazendo? Estamos aqui pregando Jesus, curando os enfermos, mas com que autoridade? Então eles falariam do que estavam fazendo. Quer dizer, a palavra estava entrando até nos lugares mais difíceis de acesso, que eram os reis, os palácios, mas entrava, mesmo com o servo dele açoitado, machucado, mas entrava. O que importa é que o Senhor Jesus, essa obra cresça e que eu diminua. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. O filho se levantará contra os pais, e os matarão. E odiado de todos sereis por causa de meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos visto isso, né? Tantas perseguições que surgem à igreja, tantas perseguições que surge a pessoa que assume uma fé em Jesus e ela, por vezes, é perseguida dentro de casa. Quer dizer, todas essas perseguições, toda essa dificuldade é natural àqueles que se convertem. No 23, ele diz assim: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Quer dizer, se chamaram o próprio Senhor Jesus de Belzebu, o maioral dos demônios, imagine a nós que trabalhamos, né? Quantas pessoas que às vezes nos procuram aqui na igreja pensando que somos bruxos, quer que nós adivinhemos se foi feito ou não alguma bruxaria. Olha, eu não sei o que vocês podem fazer, mas eu sei que eu tô sofrendo porque eu fui vítima de uma bruxaria. Na verdade, as pessoas, elas nos olham com esses olhos, né? No 26, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Assim somos nós. Essa atitude de eu estar gravando a meditação do Evangelho, nós estamos pregando sobre os telhados, né? O telhado do YouTube, o telhado do Facebook, enfim, anunciando para que o maior número de pessoas possa ser salvo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quer dizer, tem tanta gente que tem medo, por exemplo, da outra pessoa que faz bruxaria, daquela pessoa do trabalho que tem inveja. A pessoa teme porque sabe que a inveja vai pegar e vai prejudicá-la. Ou aquele fulano pode fazer bruxaria para ela e aquela bruxaria lhe fazer mal. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo, falou assim, ó, não tema esse que pode matar o seu corpo, porque ele não tem poder de matar a alma. Mas você deve ter temor, medo daquele que sim pode matar a alma e fazer com que a pessoa venha perecer no inferno. Na verdade, essa escolha é nossa, né? Eu escolho, se eu escolho obedecer a Deus, então eu estou tranquilo, estou em paz, porque eu sei que vou ser salvo. Agora, se eu decido fazer tudo que é errado, desobedecer a Deus, provocar a raiva de Deus, a consequência disso é o pecado, é a morte, é o inferno. Então, eu posso perecer no fogo do inferno. 29. Não se vendem 2 passarinhos por um assis, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Que glorioso, né? Ele falando aqui nessa passagem que nós valemos mais do que os passarinhos e que até os nossos cabelos estão todos contados. É muito forte, né? E ele fala que aqueles que confessam ele aos homens, quer dizer, não tenha vergonha de ser cristão, não tenha vergonha de você ter uma fé em Jesus Cristo, não tenha vergonha de você frequentar uma igreja. Você não está fazendo nada de errado, pelo contrário, você está escolhendo a melhor parte, igual Marta e Maria, né? A Maria sentou aos pés do Senhor Jesus para ouvir ele. Ela escolheu a boa parte. Então, não fique com medo. Mantenha firme sua fé. Fale mesmo do amor do Senhor Jesus para as pessoas. Anuncie Jesus. Eu estava vendo uma pesquisa que os jovens hoje estão crescendo, né? A juventude vem crescendo e elas nem sequer sabem quem é Jesus Cristo. Elas não têm noção de quem é Ele. Quer dizer, hoje nós temos uma juventude que tem acesso à informação à palma da mão, mas está crescendo sem conhecer o Senhor Jesus. Porque falta dos pais também, aqueles que creem em Jesus, falar para eles, né? Às vezes ficam com vergonha, acham que vai ser antiquado, é coisa de velho. Não, minha amiga, não é não. Ser cristão, falar de Jesus é a coisa mais atual que nós podemos fazer nos dias de hoje. No 33 ele diz, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Quer dizer, ele veio trazer, não é a guerra, não. Ele veio trazer a palavra. A espada, ela é traduzida por palavra. Quer dizer, ele veio trazer, na verdade, por causa da palavra de Deus, por eu obedecer a palavra de Deus, eu incomodo muita gente, é natural. Então, há discussões, as pessoas vão querer o meu fim. Porque quem está nas trevas não quer sair das trevas. No 35, porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Aí você me pergunta, o que é isso? Eu vou falar do meu pequeno testemunho rápido, né? Quando eu vim para a igreja, por causa de muito sofrimento, jovem também, com 16 anos. Mas quando eu cheguei à igreja, uma das coisas que aconteceu em casa, né? Veio eu e minha mãe para a igreja, mas em casa meu pai se levantou contra nós. Por exemplo, a gente sempre ia para centros de bruxaria, espiritismo. Meu pai nunca falou um A esse respeito. Respeitava o lugar onde nós andamos. Mas no dia em que nós viemos para a Igreja Universal, parece que o apocalipse chegou mais cedo, porque o homem se levantou. Queria nos expulsar de casa, dizia que minha mãe andava com os pastores da igreja. Foi realmente, nós podemos dizer que foi um inferno que nós vivemos no princípio, mas valeu a pena. No final ele também se converteu. Aí diz assim, porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então veja só, por que ele fala quem ama o pai ou a mãe? Quer dizer, você não vai amar os seus familiares? É isso? Não. É porque há uma hierarquia nesse amor. Em primeiro lugar deve estar Deus, o seu amor total por Ele, a sua devoção, o seu carinho total por Ele, em primeiro lugar. Depois, se você é casado, logo a seguir, é a sua esposa, é o seu esposo. A seguir ao esposo são os filhos. A seguir os filhos é o restante da sua família. Então, há essa ordem, né? O problema de muitas pessoas é que elas colocam, por exemplo, o filho em primeiro lugar, o marido em segundo lugar, as coisas, os parentes, os familiares em terceiro e Deus lá embaixo no final da fila.
ela ama Deus, mas é lá embaixo, né? Quando dá tempo, quando pode. Então, a ordem está inversa. Qual é o resultado dessa ordem? Aquele que está por cima termina ferindo quem está por baixo. Porque a posição dele não é para estar ali. O amor de mãe e de pai é um amor incondicional, mas ele é um amor que você tem que estar por cima. Então, quando os pais colocam os filhos em primeiro lugar, esse casamento vai ser desfeito, esses filhos vão se tornar rebeldes. E quantos filhos, por exemplo, que os pais criou com muito sacrifício, amor e carinho, e esses mesmos filhos hoje desprezam os seus pais? Porque a ordem foi posta inversa. Por isso que ele fala sobre o amor do pai, da mãe, que não vai ser digno dele se for essa pessoa em primeiro lugar. No 39 ele diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tem pessoas que hoje, por exemplo, elas desprezam a Deus, acham que Deus não existe, e a vida delas aparentemente está dando tudo certo. Essa pessoa está ganhando, mas no fundo, lá na frente, ela vai perder porque ela desprezou a salvação. Você que está agora buscando pela sua salvação, sacrificando, né? Tomando sua cruz, seguindo após Jesus, você está perdendo sua vida para esse mundo. Você poderia curtir esse mundo. Você podia aproveitar as coisas maravilhosas desse mundo. Mas você decidiu sacrificar, não ligar para nada desse mundo. E você decidiu sacrificar toda a sua vontade por amor a Cristo. Você está perdendo nesse mundo hoje, mas você vai achar uma vida eterna para toda a eternidade. Por isso que o que vale não é o agora, é o final dessa caminhada. Hoje você talvez esteja perdendo, não esteja conquistando mundos e fundos. E talvez aqueles que desprezam a Deus, que são incrédulos mesmo para com a verdade, a vida deles está uma maravilha, um mar de rosas. Mas é no final que a gente vai descobrir quem foi que ganhou, quem foi que perdeu. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perecerá o seu galardão. Então, veja que eu resumo esse final aqui com o dar e receber. O dai e ser-vos-á dado. Essa é a lei de Deus. Se você tem plantado o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você plantar o que é mal, você inevitavelmente vai colher o que é mal. Então se preocupe em plantar o que é bom, tá certo? Ficamos por aqui nessa meditação de hoje. Se você tem gostado, Deus tem falado com você, compartilha comigo também, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine ainda mais a sua vida.